do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 19. Somemos esforços. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, parágrafo 1º, CELD 2010. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Junto às alegrias naturais pela data aniversária da instituição, lembremo-nos das obrigações que o nosso coração desenvolve a cada ano de trabalho, a cada hora de serviço, a cada momento de dedicação ao bem. Amadurecidos, vamos ficando envolvidos pelo espírito de serviço. Trabalhamos, desejamos fazer o melhor. Desenvolvemos de modo prático tarefas, passes, serviços assistenciais que correspondem ao sentimento que possuímos. À medida que vamos fazendo o bem, vamos percebendo que dentro de nós existe uma necessidade cada vez maior. É a necessidade de equilibrarmos o nosso espírito para podermos corresponder à essência da mensagem que transmitimos. Mas como equilibrar o nosso espírito se somos ainda incipientes problemáticos? Às vezes, até mesmo observamos em nós rancores que já não deveriam mais existir, mas que ainda carregamos conosco. De outras vezes, não são rancores, mas são atitudes expressivas no campo da impaciência, da intolerância, da falta de compreensão. Como saber quando verificamos em nós esses sentimentos? Diz no Livro dos Espíritos que devemos a cada noite, ao deitar-nos, analisar o próprio comportamento, mas nem todos conseguem fazer isso. Além dessa análise, devemos desenvolver recursos para corrigir o que notamos de errado em nós. Mas como pode o homem corrigir alguma coisa que ele próprio não se dá conta de que existe dentro de si? Muitas vezes, a dor chama-nos a atenção. Outras vezes, são as ocorrências em que emoções, problemas, dificuldades que vamos observando espocam aqui ou ali, como que nos dizendo: algo precisa ser feito para se evitar um mal maior. Outras ocasiões existem em que nos é chamada a atenção diretamente pela dor, que nos acode e nos sacode para a percepção do que precisamos corrigir. Ocorra de que modo ocorra, no que não podemos deixar de prestar atenção é: Deus nunca está ausente de nós. Ao contrário, sempre está presente e continuamente nos mostra os pontos que precisam ser corrigidos. Ora, na casa espírita, de um modo geral, os que estamos dirigindo um trabalho nem sempre temos condições de olhar a extensão da casa. E na maior parte das vezes, sequer nos damos conta de toda a extensão dos problemas que uma casa carrega e também da extensão das ações que devemos desenvolver. Quando isso ocorre, quando não nos damos conta do conhecimento das coisas, certamente precisaremos ouvir alguém, consultar a consciência e estudar junto àqueles mais experientes do que nós.
Ouvir alguém é o mesmo que dizer de coração confiante a um amigo a quem se preza: escute, me ajude a entender o que está se passando, me ajude a perceber a extensão das minhas atitudes. Coopere comigo, mostrando-me as faltas que carrego. Ouvir alguém é o mesmo que dizer humildemente: coopere comigo. Esse pedido para ouvir alguém não pode ser assim, aquele pedido forte, gritado, como que dizendo aos outros: não me diga o que não quero ouvir. Ele tem que ser amparado na humildade, sustentado no desejo de acertar e mantido pelo sincero sentimento de fazer o melhor. Consultar a consciência é o seguimento. Parar, dizer para si mesmo: por que agi desse modo? Por que tomei essa atitude? Será que dentro do meu coração existe alguma coisa ainda que não esteja clara na convivência com esse irmão? Será que dentro de mim existe algo que eu possa chamar de despeito, ciúme, angústia, convivência difícil? O que será que está havendo comigo? Consultar a consciência é também uma forma de pedir auxílio. É também uma forma de dizer a si mesmo onde eu errei. É também dizer para o próprio coração: preciso corrigir-me em alguma coisa. Ouvir o próximo é consultar aqueles mais experimentados na experiência da vida. É consultar aqueles que já passaram pelo mesmo nível de trabalho. É ler, é meditar com os experientes, é ouvir alguém, é o dizer com humildade: ensina-me também. Quando se dirige uma casa espírita, seja lá na condição de condutor principal, de presidente, de coordenador de área, de diretor, de trabalhador de um serviço, no fundo, nós precisamos é ter humildade. Não aquela humildade que nos torna subalternos, não, mas uma humildade de quem diz: desejo fazer o melhor, desejo conduzir corretamente minha instituição. Preciso fazer com que ela sirva de farol para as pessoas que aqui chegam. A humildade do homem de bem é aquela que pede para que alguém o auxilie para corrigir o que for necessário. E assim, na medida em que nós, consultando a consciência, consultando a nós mesmos, consultando ao próximo, dissermos: desejo aprender, estaremos nos candidatando a servidores leais do bem. Estaremos nos candidatando a ser fiéis servidores da verdade espiritual que chega à nossa casa. Estaremos nos candidatando a socorrer o próximo, pois estaremos querendo ouvi-lo, compreendê-lo. Estaremos, enfim, querendo dizer: o que estou fazendo é para que a casa cresça e que todos cresçam comigo. Ah, meus irmãos, falar, pedir, consultar, isto é o mesmo que dizer: ajudem-me. Esse deve ser o caráter de todos aqueles que dirigem, não com o senso de dono da verdade, em nenhum momento o autoritarismo, em todos os momentos o trabalho consciente, trabalho firme, o desejo sincero de fazer o melhor, mas em todas as circunstâncias a verdade com Jesus, ou seja, o trabalho com Jesus. Desenvolvendo esses valores, o homem estará se candidatando a ser o servidor do bem. Ele ouvirá, ele buscará respostas, ele resolverá problemas, ele encontrará soluções, ele dividirá com os outros preocupações, escutará de outros respostas para a solução dos assuntos. Ele, enfim, interagirá. E quando nós interagimos, dizemos assim: esta casa espírita, em verdade, não é dirigida por mim, nem é minha propriedade. Essa casa espírita é de todos os que aqui estão. São os participantes dela que a levantam e conduzem. E nós completaremos: esta casa espírita é de Jesus. Lembremos, mesmo o Mestre Jesus, sabendo como sabia, podendo como podia,
conhecendo como conhecia, não prescindiu de trazer pessoas junto a si para dividir a tarefa de espalhar o Evangelho. Seus 12 discípulos, seus 70 discípulos, seus 500 discípulos, todos no fundo eram apenas homens de bem que desejavam espalhar a boa nova. E ele, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanto poder, chamou a todos como quem dissesse: dividamos a glória de servir a Deus, dividamos a capacidade de ensinar o poder. Assim, digamos do fundo do nosso coração: meu Pai, vela por todos nós. Eu também velarei pela minha casa espírita e falei dela um núcleo de luz, amparado pelo bem. Mas, sobretudo, estarei dividindo com todos os deveres, as responsabilidades, as alegrias, o poder de conduzir a todos. Que o Senhor da vida nos ensine isso, nos proporcione esse aprendizado e traga para todos nós a alegria de podermos comemorar o aniversário de nossa instituição por muitos e muitos anos ainda. Paz, meus irmãos, e que o Senhor da vida proteja esta casa, este local e todos aqueles que aqui estão. Graças a Deus. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 21/10/2004. Na mensagem de hoje, Antônio de Aquino parabeniza uma instituição espírita, por mais um aniversário. Nela, Antônio de Aquino destaca que a cada novo ano, mais trabalho. Os trabalhos vão aumentando. E com isso vão aumentando também as oportunidades de serviço para todos nós, trabalhadores da Casa Espírita. Ele ressalta que a cada oportunidade de serviço, nós vamos refletindo como está o nosso espírito, tentando buscar um equilíbrio maior. Equilíbrio que corresponda àquilo que tanto estamos tentando transmitir. Ele avança um pouco mais. E ele coloca que é comum esse sentimento que temos quando estamos dentro do trabalho, um sentimento de avaliarmos por que ainda sentimos rancores, inquietações, tristezas que já não deveriam mais fazer parte de cada um de nós. E ele coloca aquilo que lá no Livro dos Espíritos já é tão mencionado, a tão falada avaliação diária, que Santo Agostinho já fazia. Atitude ainda difícil para muitos de nós. E então, ele vai colocando as outras oportunidades que existem dentro da Casa Espírita como recurso para que essas situações já não nos deixem tão estáveis, tão inquietos. Ele nos diz, lá na frente, um pouquinho do seu texto, que às vezes a dor, essa dor, ela é um instrumento divino que nos alerta que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa precisa ser modificada. Modificada onde? Modificada dentro de cada um de nós. E a Casa Espírita é esse o local, esse laboratório que pode e vai nos auxiliar. Através do trabalho, através das palestras e principalmente através da troca com aquele companheiro de jornada, aquele companheiro que lá está, que vive também as mesmas inquietações que você, as mesmas inquietações que nós vivemos e que pode nos auxiliar, pode nos contribuir para que a gente possa avançar. O trabalho dentro da Casa Espírita é essa oportunidade de crescimento, é essa oportunidade de estar em serviço, em reflexão contínua daquele comportamento que ainda temos. Avançando um pouco mais, ele vai colocando, a oportunidade de troca. Ele coloca como uma estratégia e uma palavra muito importante, a humildade. Esse sentimento que nos faz reconhecer o momento em que estamos vivendo, mas um momento em que eu posso trocar com outro. Essa humildade mencionada por ele é um recurso de reforma. E ela não acontece de maneira austera,
de maneira em que eu coloque impositiva, incomodada daquilo que ainda é dificultador do meu trabalho, mas é aquela humildade de colocarmos como elemento que estamos dentro do processo de crescimento de cada um. Ele avança, avança sinalizando que, ora, estamos vivendo uma situação de conflito interior, mas que esse momento vai passar como parte do nosso processo. Antônio de Aquino avança um pouco mais e ele vai falar do trabalhador que naquele momento está nas lideranças da casa espírita. Não importa a função que estejamos, diretores, presidentes, coordenadores, trabalhadores, não importa, estamos todos na mesma caminhada e é um auxiliando o trabalho do outro. E dessa forma nós vamos continuar construindo essa nossa relação desse trabalho no bem. Caminhando, vivenciando, experimentando dentro da casa espírita as diferentes frentes de trabalho. Vamos caminhando, vamos buscando na troca com o outro. Ele reforça muito no seu texto de hoje, na mensagem de hoje, a importância de trocarmos, a importância de vivenciarmos dentro da casa espírita as trocas com o outro, a vivência do outro, o momento que o outro está. Ele sinaliza que devemos propor ao outro, ao companheiro, que nos mostre aonde que eu estou errando. Por que essas situações ainda acontecem? E com base nessas vivências que estamos vivendo dentro da casa espírita, vamos buscando mostrar dentro de nós mesmos aquilo que eu ainda preciso modificar. Sabemos que as mudanças não são drásticas. Não mudamos de uma noite para o dia um comportamento que já trazemos ao longo do tempo. Mas são a nossa constância, a nossa permanência, o nosso desejo firme de trabalhar no bem é que vai nos dando a oportunidade de vivenciarmos isso. E a espiritualidade sabe. Ela sabe que o nosso esforço, a nossa vontade de buscar a mudança é que vai ser a alavanca do nosso progresso. A casa espírita, ela é esse espaço, esse farol de luz, não só para aquele que busca nela o lenitivo para as suas dores, mas ela é esse farol de luz que é a nossa oportunidade de modificarmos cada dia um pouquinho mais. A caminhada, ela é longa. A caminhada, ela é verdadeira, mas ela é a oportunidade de cada um. E ele vai colocando que a partir do momento em que transformarmos a nossa vivência dentro da casa espírita como um momento de crescimento, estaremos sim respondendo ao chamado do Cristo, dando à casa espírita a verdadeira função que ela tem para a nossa vida e para aquele que adentra, buscando nela o auxílio, o conhecimento, a oportunidade e principalmente o entendimento de tudo isso que estamos vivenciando, de tudo isso que estamos vivendo. O caminho é um caminho difícil, a gente sabe que é, mas é essa movimentação que nós vamos ter que fazer. Praticar o bem, trabalhar no bem, buscar o estudo, vivenciar a troca, vivenciar o momento do outro, ser o auxílio do outro, porque muitas vezes ouvimos e vamos buscar no companheiro o mais experiente aquele auxílio, mas nós já somos capazes de auxiliar aquele que está chegando. Nós somos capazes de auxiliar aquele companheiro que hoje está vivendo uma dor que você já viveu. Então, essa movimentação que fazemos é a ciranda do trabalho. É a movimentação que nós vamos proporcionar dentro da casa espírita, uns auxiliando os outros. E assim a gente vai construir sim esse espaço de luz. E lá na frente, e ele vai colocando para a gente como: se hoje buscarmos o entendimento, o auxílio ao próximo, seremos sim aqueles que lá na frente poderemos dizer: essa casa é uma casa de Jesus. Essa casa é uma casa de propagação do bem, é uma casa de propagação dos ensinamentos de Jesus.
Ela não é dirigida por uma única pessoa, por um único líder. Não, isso não. Essa casa, ela é dirigida por Deus. Essa casa é conduzida por Jesus. E a espiritualidade que ali atua é capaz de dizer assim: estamos nós todos no processo de crescimento, de entendimento. Que sejamos nós, hoje, os trabalhadores que buscam o entendimento, que buscam a compreensão, que buscam estarmos a serviço e que as nossas maiores dificuldades não sejam um empecilho de persistirmos, de sermos perseverantes nessa prática de amor ao próximo. E assim, com certeza, teremos recursos suficientes para estarmos auxiliando o nosso companheiro que chega, o nosso companheiro que vai encontrar em nós esse sirineu para a sua jornada. Caminhemos firmes no propósito de amor, de misericórdia. Caminhemos firmes no entendimento que Jesus, na sua infinita misericórdia, contou com seus apóstolos e hoje conta com cada um de nós para auxiliar a tantos outros companheiros que estão ao nosso redor, necessitando de esclarecimento e de auxílio. E que a nossa casa espírita, a casa de Antônio de Aquino, possa ser também esse instrumento de auxílio para todos nós, trabalhadores, dirigentes e todos aqueles que adentrarem a ela possam se sentir verdadeiramente em paz. Graças a Deus.